Aleluia. Saúdamos a igreja com a paz do Senhor. Eita, que amém bonito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Estou me sentindo em casa. Quando a gente está na casa de papai, a alegria de Deus toma conta da nossa vida de uma maneira que alguém diz, está sorrindo sozinho, está pulando sozinho, porque é Deus que faz isso em nosso meio, amém? Deixa o povo te chamar de doido. Deixa o povo dizer que você é um crente doido. Eu sou doido depois de Jesus, amém? Irmãos, primeira vez que eu estou aqui num círculo de oração, nessa tarde maravilhosa. Então, para mim é bênção dobrada. E para você que frequenta há mais tempos, é bênção triplicada. Você crê? Então recebe da parte de Deus. Meus amados, eu quero compartilhar a mensagem de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, o versículo 25 ao 29, que diz assim a mensagem de Deus. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Quem pode dar um amém para Jesus aí? Glória a Deus. Amém por esta mensagem. E se eu fosse pregar, mas de qualquer forma é uma reflexão, eu tenho um tema para você entender. Estado espiritual e natural. E rapidamente eu quero falar um pouco sobre o estado natural e sobre o estado espiritual. Tudo isto começou quando Jesus atravessou o mar e você sabe que Jesus não tinha muito tempo, era muito ocupado fazendo evangelização junto com os discípulos. E eles foram para um lugar para descansar um pouco, mas não teve como. A multidão soube que Jesus estava naquele lugar. E o que fizeram? Um foi comentando com o outro. Jesus vai atravessar o mar, vamos estar lá. Quando Jesus chegou, estava uma grande multidão esperando Jesus. Junto com os discípulos, Jesus, quando viu, desembarcou e Jesus percebeu, se comoveu, porque tinha muita gente naquela multidão enferma, precisando de uma cura, de um milagre. Jesus se comoveu de íntima compaixão e começou a curar. Começou a fazer os milagres dele ali. E muitas pessoas foram curadas. Nisto, Jesus estava com os seus discípulos e Jesus disse, atravessem o mar, vão para a outra margem. Enquanto isso, Jesus estava ali, fez a multiplicação dos pães e dos peixes, porque os próprios discípulos, quando viram a multidão, eles disseram, mestre, despede o povo, para que vá para as aldeias e compre para si o que comer. O povo está com está com fome. Olha, que naquele momento Jesus disse para Pedro e os demais discípulos, não precisam se retirar. Dá-lhes voz de comer a vocês mesmos. Como, mestre? Só tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para uma grande multidão? Aí Jesus disse, pega lá. Quando trouxeram os 5 pães e os 2 peixes, Jesus pegando, estendeu, abençoou e multiplicou a primeira multiplicação de pães e de peixes. Pedro viu o sentido espiritual, o estado de Jesus estava sendo espiritual. Mas na lógica natural, todo mundo estava com fome. Então existe o estado espiritual e o estado natural das coisas. Jesus estava no espiritual e fez um milagre espiritual. E agora Jesus disse,
vocês podem atravessar a margem. Ele falou para os discípulos, atravesse a margem, vá para o outro lado. Enquanto isso, eu estou aqui despedindo as multidões, eu estou atendendo, despedindo. E nisso os discípulos foram pegar o barco e atravessar a margem. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi com eles, Jesus mandou eles ir. Será que você está ouvindo Deus mandar você ir? Porque a gente está ouvindo um GPS, à direita, à esquerda, você vai. Você confia no GPS do celular, no carro, mas quando Jesus diz, vai, você fica temendo. Você fica, será que é Jesus? Vá, meu querido, se é Jesus, vá-se embora. Creia, confie. Está entendendo? Busque o discernimento, a espiritualidade do Senhor. E naquele momento os discípulos foram. E Jesus estava despedindo as multidões. E quando ele despedia, já estava saindo à tarde, e ele foi ali escurecendo. E Jesus foi para o monte. Fazer o quê? Orar. Porque a vida de Jesus era baseada na oração. Ele não estava no estado natural. Jesus sempre estava no estado espiritual, buscando sempre ao reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Eu não posso me ajoelhar, diácono. Não tem problema, ora sentado. Ora em espírito com Deus, que Ele te ouve assim mesmo. E naquele momento, diz a Bíblia, que aqueles discípulos, eles estavam passando por uma turbulência no mar. O mar estava revoltoso. O vento estava-lhe contrário. Quanto mais eles remavam, mais o vento era contrário. Tem coisas, irmãos, que aí você vai remar, e parece que você não está saindo do lugar. Mas Jesus disse, vai e atravessa a margem. Jesus ficou, foi orar, mas já era a 4ª vigília da noite. Sabe o que isso significa, irmãos? A 4ª vigília da noite era de madrugada. Para os romanos, eram divididos assim as vigílias da noite em 4 vigílias, cada uma somando 3 horas. 3, 6, 9, 12. Ele foi na 4ª, de madrugada, de noite. Parece-me, eu tenho a impressão que as coisas que acontecem de noite na nossa vida é o pior momento para se resolver as coisas. Vai pedir um socorro. Como? Todo mundo dormindo. A gente tem que importunar alguém para pedir ajuda, mas de noite. Parece que Deus deixa a gente mesmo de noite, na escuridão, para a gente poder depender dEle no momento de dificuldade. E isso aconteceu, uma turbulência ali naquele mar revoltoso. Jesus não tinha nenhum recurso natural, que era um barco. Jesus tinha que entrar num barco e encontrar os discípulos. Sabe o que foi que ele fez? Não tem barco, mas eu vou andando em cima das águas encontrar os meus discípulos. Jesus está indo até você com socorro. Eu não sei por onde ele vem, mas o socorro, a ajuda do Senhor, ela já está chegando na tua vida, nessa tempestade que você passa, nessa dificuldade que você está passando. Ele está indo. Diácono, por onde? Eu não sei, mas ele está vindo. Um dia eu orava, eu quero trabalho, Jesus, eu quero trabalho, eu quero emprego, me dá. Eu dizia, não sei se vai vir por carta, eu não sei se vai vir alguém, eu não sei se vai vir por telefonema, mas eu estava orando uma certa tarde, e o telefone tocou, e a patroa já disse, David, quer trabalhar? Eu disse, eu quero! Porque a ajuda vem, eu não sei de onde é, mas a ajuda vem. Irmão, eu vou viajar, eu estou no avião, a ajuda também vem lá do alto, porque ele é dono do céu. Irmão, eu estou aqui na terra, num carro, na minha moto, eu estou precisando de um socorro, a ajuda vem aqui na terra, porque ele é dono da terra. Irmão, eu estou no mar, está no navio, estou no catamarã, eu estou precisando de um socorro, não importa, ele vem sobre as águas para te socorrer, porque ele é dono do céu, da terra e do mar. E ele foi andando, e a tempestade lá. Não é assim quando o vento está bravio, ele canta, né? O canto dele chega a dar medo. E Jesus andando por cima da água, do mar. Aí quando os discípulos olharam, disseram um com o outro, imagina de madrugada, irmãos.
Você aperreado, o barco afunda, mas não afunda, de repente você vê um fantasma, vê alguém sobre as águas, e eles disseram com muito medo, é um fantasma. Se fosse você, irmão. Se fosse eu, irmão, eu ia ter fé. Calma, não é bem assim não. Tem coisa que você fica se perguntando, meu Deus, será que é Jesus mesmo? É Jesus. Eu não estou acreditando, é tu mesmo, Jesus. É Jesus. Está entendendo? Creia, confia, é Jesus. Ele está indo ao teu encontro para te socorrer. Aí ele estava lá andando, caminhando. Aí os discípulos, cudo com medo, pensou que era um fantasma. Aí Pedro, que tinha mais Pedro era mais alvoroçado, disse, ei, é um fantasma. Aí Jesus disse, não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Esse sou eu de Jesus significa muita coisa. Sabe o que quer dizer isso? Sou eu aquele que estava curando com vocês ali. Sou eu aquele que multiplicou pão e peixe. Fui eu, sou eu aquele que curou a multidão. Mas os discípulos estavam nem aí, viajando. Porque tem gente que vem para a igreja, tem gente que faz parte de grupo, tem gente que se veste bem, mas não está crendo no milagre, no mistério de Deus. Minha família vai ficar desse mesmo jeito, é? Porque você não crê, rapaz. Se você crer, confiar, Deus vai socorrer, Deus vai salvar, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Aleluia, glória a Deus. Aí Pedro disse, se és tu, me manda aí ter contigo sobre as águas. Ele até duvidou, se é o Senhor mesmo, ele também fez uma prova de Deus, se é o Senhor, manda aí. Aí Jesus disse, vem. Jesus está dizendo para você, na sua dificuldade, vem. Está doendo? Vem. A tempestade está grande? Vem. Confia. Aí Pedro, eu imagino Pedro, colocou o primeiro pé, ele viu que estava firme, colocou o segundo, disse, estou andando. É ele mesmo. Eu vou. Aí ele foi, andando. E os discípulos no barco lá, tudo espantado. Mas a tempestade continuava. Porque não quer dizer, eu tenho Jesus e a tempestade vai ter que acalmar. Não, ela vai continuar. Ela vai cessar no tempo dele. Mas não quer dizer que você está só, você está com Jesus. Vou finalizar a mensagem. Aí Pedro foi. Aí o vento soprou mais forte. Aí Pedro se desesperou. Ele viu que a tempestade estava muito forte. Ele começou a afundar, a submergir. Aí Jesus olhou, com aquele olhar, ele foi lá, estendeu a mão e disse, meu filho Pedro, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Tem gente que vê milagre, mas duvida. Tem gente que vê Deus operando, falando, mas continua duvidando. O problema não é de Deus, o problema é meu e teu. Seja homem e assuma que o problema é seu. Um dia, 2 profecias, alguém disse uma profecia para mim, eu disse, Senhor, Deus não está usando essa pessoa para mim não, porque o que ela fez não é digno do Senhor usar. Quando eu falei isso no meu coração, Deus pega a boca dessa pessoa e diz, e tu que diz, será que eu que estou falando na boca da tua? E eu chorei e pedi perdão a Deus. Outro dia eu estava na igreja, eu duvidei da profecia do Senhor. E Deus falando na boca da serva dele, eu disse, não é do Senhor, eu não estou sentindo nada, porque tem momento que você não vai sentir, você vai ter que confiar, acreditar. Aí quando eu disse isso, aí Deus usou a serva dele, chamou pelo meu nome e disse, sou eu que falo contigo. E eu pedi perdão a Deus, porque eu duvidei. Eu não acreditei. Tem muito crente na casa do Senhor que não está acreditando no que Deus está falando ao teu coração. Aí Pedro ali recebeu a ajuda de Deus e disse, vem Pedro, tu duvidaste. Por que tu duvidaste, homem de pequena fé? E a tempestade continuava. Quando foi que a tempestade parou? Quando os dois entraram no... Aí Pedro, Jesus, ficaram tudo no estado natural, menos Jesus, porque Jesus continuava. E a vida seguiu. Amém? Deus abençoe a todos.